você quiser, assim que amanhecer o dia do Senhor. De porta em porta iremos caminhar, saindo a convidar o santo pecador. De casa em casa iremos relembrar que é dia de louvar o Pai da criação. Enquanto o sino da matriz em frente irá chamando a gente para a oração. E assim bem cedo ao clarear o dia, nossa Eucaristia iremos celebrar. Sentar-nos-emos ao redor da mesa e quem tiver certeza passe a proclamar que aquele vinho e pão que partilharmos será corpo e sangue do Senhor Jesus. E que a palavra santa que escutarmos vai nos inundar da mais perfeita luz. E ali na mesa onde se senta o pobre, o remediado e o nobre, o leigo e o ermitão, por uns momentos, um segundo ao menos, nos igualaremos ao partir do pão. Por uns momentos, um segundo ao menos, nos igualaremos ao partir do pão. Um dia desses todos lado a lado, reis e governados, vamos nos sentar naquela mesa como companheiros, lá não há primeiro ou último lugar. Escutaremos cheios de humildade as novas da verdade que Jesus pregou. E um dos presentes vai se pôr à frente pra fazer do jeito que Jesus mandou. E assim fazendo igual Jesus fazia, nossa Eucaristia vai nos envolver. E entenderemos mais de liberdade, presos na verdade que do pão nascer. Se compreendermos a democracia dessa Eucaristia que nos faz iguais, que faz a gente se sentir primeiro e às vezes derradeiro por não vir em paz. Se assimilamos com serenidade a força e a verdade desta refeição, tudo depende se de fato cremos ou da fé que temos, esta é a questão. Tudo depende se de fato cremos ou da fé que temos, esta é a questão. Se alguém quiser que cante hosana ou vinde, mas não erga brindes pra não perturbar o companheiro que se encontra ao lado e agora concentrado encontra-se a rezar. Ninguém comungue se tiver errado ou com o seu pecado ainda estiver de bem. Que não partilhe quem jamais partilha, nem com a família, nem com quem não tem. Não se alimente com o pão divino, aquele que escraviza e mal devolve o pão. Pois nesta mesa senta quem redime e nunca quem oprime agride o próprio irmão. Por isso mesmo quem quiser saber da arte de viver, venha partir o pão. Venha beber do vinho da justiça, quem assando a missa vem pra ser irmão. E ali na mesa onde se senta o pobre, o remediado, o nobre, quem já for capaz, por uns momentos, um segundo ao menos, todos saberemos de onde vem a paz. Por uns momentos, um segundo ao menos, todos saberemos de onde vem a paz. Por uns momentos, um segundo ao menos, todos saberemos
Boa tarde, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez reunidos para a nossa reflexão, depois de bastante tempo, sem fazermos, mas com muita alegria aqui estamos para esse momento. Peço perdão pelo atraso, alguns problemas técnicos aqui com a internet, com o funcionamento aqui do Wi-Fi da paróquia, mas isso não nos impediu de estarmos aqui. Vamos lá então, boa tarde para Fátima, Mariolo, boa tarde para Beth, boa tarde para Suzy, boa tarde Claudecir, Deus abençoe, a Rosa, Mor, boa tarde, a Regina, boa tarde, Sebastião, Viviane de Araraquara, boa tarde, a Fátima, Fatiminha, a Ivete, boa tarde a todos, ela disse a todos, boa tarde Norma, a Beth Sene, boa tarde também, a Vera, Marlene, a Ana Dias, e a Ivete que está assistindo com a gente. Muito bem, sejam muito bem-vindos depois de um longo tempo separados. Nós interrompemos as transmissões desde o início da novena em honra a São João Batista e não tínhamos conseguido retomar ainda, não tínhamos conseguido ainda fazer esse reencontro nosso aqui. E por isso, fomos aí colocando outras coisas, fomos fazendo outros momentos, reprisando algumas coisas, e agora retomamos, agora voltamos. E hoje vamos voltar com um assunto que tinha sido pedido antes de nós termos parado, que era tratarmos sobre a missa, a liturgia da missa. Eu sei que muitos já fizeram isso, eu sei que tantos já buscaram explicar e na verdade, mais do que explicar, a liturgia ela tem que ser vivida. A maior preocupação nossa não é explicar a liturgia, porque também, se nós nos detemos à explicação somente, nós vamos acabar falando de algo numa perspectiva simplesmente teórica. E a liturgia não é teoria, liturgia é vida. Até a música que nós propusemos aqui de início, não sei se todos conheciam, é a música Convite, chama-se Convite, composta pelo Padre Zezinho. E é uma música que fala exatamente sobre a vivência da fé e a vivência da fé na vida. Ele fala sobre a reunião da comunidade para celebrar a Santa Missa, tendo um como presidente, aquilo que a gente vive na liturgia da missa, e fala que, quem sabe, um dia também nós possamos, na sociedade, viver esta mesma igualdade, porque um dos valores humanos da missa, não somente espirituais e litúrgicos, mas um dos valores da missa é a perspectiva, a dimensão da unidade, porque na missa nós temos pessoas de classes sociais diferentes, nós temos pessoas de idades diferentes, de escolaridade diferente, todos lado a lado, sem diferença com ninguém, todos escutam a mesma palavra, todos escutam o mesmo evangelho, todos cantam os mesmos cânticos, todos rezam as mesmas orações e todos comungam da mesma Eucaristia. Não tem uma Eucaristia especial para uma pessoa ou diferente para outra. Se tem algo que nos faz iguais, é a celebração da Eucaristia. E é isso que o Padre Zezinho fala nesse canto. A importância de nós vivermos esta espiritualidade e não somente vivermos na missa, mas fazermos com que ela também transborde para a nossa vida. Por isso, demos início com esse canto, com essa música. Boa tarde, Marluce, boa tarde, Marilena Barbosa. E hoje, como vocês viram aí na descrição do vídeo, o objetivo não é fazer toda a explanação hoje, até porque existem livros e mais livros, volumes e mais volumes para tratar sobre o assunto da liturgia. Nosso objetivo aqui, muito modesto, é aprofundar a vivência da liturgia, tanto na participação do ato litúrgico, infelizmente atualmente somente à distância, mas também, quando nós voltarmos, lógico, a participação presencial,
E para isso, hoje nós vamos começar o nosso debate. Até peço vocês que estão aqui participando conosco, ao vivo aqui conosco, vão colocando questões que vocês têm, dúvidas que vocês têm sobre a missa, para a gente poder abordar. Eu não vou responder hoje, né? Nós não vamos conseguir responder hoje essas coisas, mas vai ser possível nós começarmos a tratar algumas coisas e prepararmos os próximos vídeos. Este vídeo de hoje é um vídeo introdutório. E para falar sobre ele, nós vamos dar início através deste livro aqui, um livro que eu já mostrei para vocês numa outra ocasião, Celebrar a Vida, do Frei Alberto Becoizer, que é da OFM, né? Ordem dos Frades Menores. Significa que ele é religioso, que ele é franciscano. E vocês vão ver escritos aí: formação litúrgica para agentes de pastoral, equipes de liturgia e grupos de reflexão. Sinto em dizer que, infelizmente, este livro não é fácil de se encontrar. Ele é pela editora Vozes, mas eu adquiri há muito tempo e adquiri num sebo. Então é bem provável que você, se você desejar encontrá-lo, você vai encontrá-lo neste contexto. E é muito interessante porque ele é extremamente completo ao falar de cada um dos sacramentos, né? Aí tem um índicezinho aí, enfim, tem várias coisas. E dos pontos que ele vai abordar também sobre a Santa Missa. E hoje eu quero, nesse assunto introdutório, falar aqui aquilo que ele chama de Páscoa Fato, em relação aos judeus, e Páscoa Rito. Né? Para falar sobre a liturgia da missa, ele começa falando desta linguagem, né? Páscoa Fato dos judeus e Páscoa Rito dos judeus. Né? Este capítulo aqui. Páscoa Fato e depois Páscoa Rito dos judeus. Muito bem. Então vamos lá. Boa tarde também minha tia Janete, que está acompanhando a gente aí lá de Ibaté. O que o Frei Becoizer, o que o Frei Alberto Becoizer quer dizer para nós? Ele foi muito tempo, inclusive, responsável pela CNBB, né? Responsável da parte litúrgica na CNBB, se eu não me engano. E o Frei Alberto, ele começa falando dessa Páscoa Fato e dessa Páscoa Rito. Para então a falar da Páscoa Fato, ele quer dizer o seguinte, que existe, antes de nós celebrarmos alguma coisa, esta coisa tem que acontecer. Né? Então nós celebramos qualquer coisa, nós fazemos memória de qualquer coisa a partir de um acontecimento. Ou talvez até nós podemos celebrar algo que ainda vai acontecer, mas aí já não celebramos como memória, mas celebramos como expectativa, como esperança. E aqui, nesse sentido, nessa perspectiva, nós vamos percebendo os judeus e a sua Páscoa. Então ele vai, por exemplo, a questão de celebrar algo que já aconteceu. Nós podemos celebrar o nosso aniversário a partir de que momento? A partir do momento que nós nascemos. Primeiro a pessoa tem que nascer, né? O mesmo, muitas pessoas celebram a partir da concepção, né? Que é o mais adequado, porque a vida começa na concepção. Então, então nós celebramos ali, e no início, inclusive, das crianças, quando acabam de nascer, a gente celebra a cada mês. Né? 1 mês, 2 meses, 3 meses, cada mês é uma vitória. Então, a celebração a partir de um fato acontecido. Sempre a gente celebra algo, faz memória de algo que já aconteceu. Então, um fato para depois a celebração daquele fato. E aqui, ele vai falar que, em certa altura da história, o Senhor escolheu, né, uma pessoa, um homem, e fez com ele aliança, que é aqui Abraão. Pediu que ele saísse da sua terra, deixasse os seus, deixasse a sua família, e fosse para um lugar que ele não conhecia, fosse para um lugar que ele ainda iria ser indicado por Deus. E depois disso ter acontecido, depois desse povo ter ido para essa região, hoje nós sabemos, damos o nome de Palestina, aquele local, região da Palestina, não Estado palestino, são duas coisas diferentes.
o povo acabou indo para o Egito como escravo, né? Acabou indo para o Egito e lá se torna servo, escravo. E aí então o Senhor realiza a Páscoa na vida do povo através de dois momentos, né? Então a Páscoa para os judeus, que acaba também, nós também fazemos memória dessa Páscoa quando nós celebramos a Páscoa nossa dos cristãos. A Páscoa dos judeus, ela nasce então de um fato. Qual é o fato? O povo que Deus havia escolhido lá com Abraão, o pai na fé, aquele povo se tornou escravo. O povo de Israel, os israelitas, os hebreus também. Todos esses nomes se referem a eles naquele período histórico. Então, eles estão lá como escravos e pedem e clamam a Deus a libertação, clamam a Deus a salvação. E o que o Senhor faz? O Senhor manda um servo, manda Moisés, para que Moisés pudesse libertar este povo. E então, a partir desta experiência, e Moisés então começa a clamar ao faraó a libertação do povo, aí começam as 10 pragas, né, os 10 sinais que o Senhor manda para que o faraó acreditasse que era realmente Deus que estava mandando e obedecesse. Todos esses sinais são para o faraó libertar o povo. Então o Senhor vai mandando por meio de Moisés estes sinais, e aí acontece o grande evento, a Páscoa. E mesmo esse evento da Páscoa, ele é rico de simbolismo. O Senhor pede que seja morto um carneiro jovem, né, que fosse perfeito, que não tivesse nenhum osso quebrado, dá todas as instruções. E diz que todo aquele carneiro deveria ser comido pelos membros da família, e se ele fosse muito grande, convidar outras famílias para se alimentar dele. E comê-lo às pressas, também com pão ázimo. O pão ázimo é aquele pão que não é fermentado. Aqui existem muitas possibilidades para perguntar assim, mas então é o pão sírio? O pão sírio é um tipo de pão que não vai fermentação, mas não significa que necessariamente foi o pão que os judeus comeram naquela ocasião. O pão ázimo, ele é aquilo que os judeus chamam hoje de matzá, que é um pão, é um assado de farinha com água, que parece uma bolacha água e sal bem grande assim, só que sem o sal, lógico, é somente farinha e água. É claro que nós não sabemos exatamente como era, mas era um pão que não precisava de fermentação. E isso é importante porque é um pão feito às pressas. Então demonstra aqui a pressa em se alimentar desta ceia. E também tem um outro sinal, que é o sinal do sangue a ser passado nas portas das casas. Tudo isso, você pode encontrar essa narrativa no livro do Êxodo, no capítulo 12. O Senhor dá estas ordens. E a realização disso tudo, né, o complemento disso tudo está no momento em que o faraó permite que o povo seja livre. E então eles fogem, e ali na experiência do mar que se abre, né, a Escritura não fala diretamente mar vermelho, isso acabou sendo convencionado pela história. A Escritura fala mar de juncos, né? Nós não sabemos, ele tem ali um lago ali próximo que recebe esse nome, então nós provavelmente imaginamos que seja esta localidade. E ali a experiência do mar que se abre, isso é relatado na Escritura. Então a Páscoa fato, eu estou narrando para vocês a Páscoa fato, a experiência pascal. Páscoa significando passagem da escravidão para a liberdade. Então esta é a primeira etapa da experiência do povo ali na saída do Egito. Porém, a Páscoa fato dos judeus, ela também tem o segundo ponto, que é quando o povo de Deus chega ao Monte Sinai, que é onde Deus tinha mandado que o povo fosse para estabelecer com eles a aliança. E então, ao subir, depois de toda essa experiência da libertação,
Esta experiência é selada ali no capítulo 19 do livro do Êxodo, com a chegada ao Monte Sinai. E ali, o Moisés que sobe ao monte, permanece ali vários dias, e depois desce com as tábuas da lei, e o Senhor diz exatamente esta frase. Está lá no Êxodo 19, capítulo 19, versículos de 4 a 6. Se obedecerdes a minha voz e guardardes minha aliança, vós sereis o meu povo particular entre todos os povos. Toda a terra é minha, mas vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação consagrada. E o povo respondeu: faremos tudo o que o Senhor disse. Esta é a segunda etapa da Páscoa Fato dos judeus. A experiência pascal, a experiência primeira. Então, nesta experiência primeira, 2 momentos divididos. Primeiro momento, a libertação do Egito, marcada pelo quê? Pela ceia comida às pressas. Que ceia é essa? O cordeiro com os pães ázimos. Segundo momento, depois dessa libertação, o selo de pertença. O povo que aos pés da montanha, ao Monte Sinai, ouvem de Deus. E vós sereis para mim um povo, e eu serei o vosso Deus, desde que vocês obedeçam aos meus mandamentos. Então, o recebimento dos mandamentos, o recebimento da lei de Deus, e o propósito do povo em obedecê-los. Esta é a Páscoa Fato. É isto que os judeus vivenciaram, aquilo que os hebreus vivenciaram naquele momento, e registraram e guardaram no testemunho oral e depois colocado por escrito na Bíblia, que chega para nós até hoje, o que está narrado ali. Porém, o Senhor pede também aos judeus uma coisa: que todos os anos eles fizessem memória daquela experiência, celebrassem a memória daquela experiência. E isto, então, se torna a Páscoa rito. E como que os judeus, então, celebram esta memória? Até a época de Jesus, até o ano 70, isso foi se desenvolvendo, se organizando no decorrer da história. A experiência do exílio da Babilônia no ano 587 a.C., até 536, 537 a.C., foi a experiência fundamental para isso. E depois, mais ainda, no desenrolar, e nos últimos 2 séculos, e no tempo de Jesus era assim. Páscoa Fato, libertação do Mar Vermelho com a ceia comida às pressas, libertação da escravidão, passando pelo Mar Vermelho na ceia comida às pressas. Monte Sinai, recebimento da lei e pertença do povo. Como que isso passou a ser vivido pelos judeus? Na Páscoa rito, agora, na memória, na celebração. No templo em Jerusalém, se celebrava a dimensão da morte do Cordeiro. Ali, todos os anos, por ocasião da Páscoa, todas as famílias, ou um grupo de famílias, conforme a lei, deveria oferecer o sacrifício de um cordeiro, que seria depois cozido, e a família faria a ceia pascal em casa, com a carne daquele cordeiro oferecido no templo, junto com os pães ázimos. E o outro momento, que era um momento na linha da sinagoga e que continuou sendo vivido, continuou sendo vivenciado ali, que era a escuta, a leitura da palavra, a leitura da lei, a leitura dos textos bíblicos que narravam a libertação do Egito. Páscoa Fato, a libertação de fato, a libertação realmente, dividida em 2 partes. A primeira, a passagem do mar, a ceia comida às pressas. A segunda, a chegada no monte, o culto a Deus e a obediência aos mandamentos. Páscoa rito dos judeus, primeira parte, a ceia com o cordeiro imolado no templo, em Jerusalém, junto com os pães ázimos, como se eles estivessem vivendo aquilo naquele momento, como se fossem transportados de volta para o Egito. E o segundo momento,
que ali, na verdade, acabou se tornando um momento só, a ceia judaica todo como um todo, a leitura da lei, a memória da libertação. E o propósito de seguir, de obedecer os mandamentos. Queridos irmãos e irmãs, conseguem perceber isso? E depois do ano 70, depois da destruição do templo em Jerusalém, isso tudo passa a fazer parte de um rito único, que se chama ceia judaica, ceia pascal judaica, e que às vezes é chamado em algumas celebrações de Seder ou Seder, né? É mesmo o nome tem uma variação de pronúncia dependendo do costume que a gente tem. Então, e é interessante que nessa ceia judaica, quem já teve a oportunidade de participar, às vezes nós cristãos repetimos esta ceia com todo respeito, porque ela é muito significativa para nós. E eu vou explicar daqui a pouco por quê. Mas quem já teve a oportunidade de participar vai se lembrar dos pequenos detalhes. Existe ali, por exemplo, no prato montado para a ceia judaica, existe um recipiente, um potinho, com um tipo de doce feito, que tem como objetivo lembrar a argamassa usada nos tijolos pelos judeus quando eram escravos no Egito. Existem ali, no prato montado, algumas ervas amargas para lembrar a amargura da escravidão no Egito. Existe ali a água, uma salmoura, para lembrar as lágrimas dos judeus, as lágrimas dos hebreus na época da escravidão do Egito, e também para lembrar a passagem do mar, água salgada, salmoura. Existe no prato montado também o pão ázimo, que faz parte, é chamado no rito de matzá. E existe, mas e agora que o templo não existe mais? Se uma das partes da Páscoa, rito dos judeus, era oferecer o sacrifício no templo, como eles fazem agora que não existe mais o templo? O que fazer? Muito bem, a resposta é muito simples, e eles responderam. No prato montado na mesa, é colocado um osso de cordeiro seco, para lembrar o cordeiro sacrificado no templo, mas também para lembrar o desejo de um dia talvez voltar a poder celebrar no templo, relembrar ali o templo que está destruído, né? E aquilo que, né, a tradição judaica fala de um templo, de uma Jerusalém reedificada, uma nova Jerusalém, segundo a proposta messiânica que muitos judeus acreditam até hoje. Então essas dimensões aí, que tem ali na ceia judaica. Tudo isso, estão vendo? O rito fazendo memória do fato. O que mais que nós temos? Aí, sempre é celebrado com o vinho. Por quê? Porque o vinho faz memória da alegria, né? O vinho traz alegria, então eu também essa expressão. E o vinho também vai lembrar o sangue do cordeiro que era passado nas portas. Vocês estão vendo, irmãos e irmãs, aqui a Páscoa dos judeus, o rito que expressa o fato que foi experimentado. Então essa característica que é tão bonita e que para nós vai passar assim também. Como assim, padre? Pois é, agora que eu vou explicar para vocês. Toda essa explicação sobre o judaísmo é para a gente pensar um pouquinho na nossa Páscoa, porque ela tem tudo a ver com o que nós fazemos na missa. O que nós fazemos na missa nada mais é do que a memória, a atualização. Lembrando aquilo que eu já disse numa outra ocasião, memória significa não lembrança de algo, mas atualização. Tornar presente, trazer presente no hoje da nossa história aquela experiência inicial. É uma atualização, não somente uma lembrança, uma recordação. Então, como que é hoje como que nós celebramos o nosso rito hoje?
Vamos fazer ao contrário. Os judeus eu contei para vocês como era o fato, para depois contar o rito. Vamos fazer o inverso agora. Eu vou contar para vocês, vamos falar um pouquinho sobre como é o nosso rito, para pensarmos também como foi o nosso fato. Como é o nosso rito? O nosso rito, ele tem vários momentos que fazem memória. E aqui eu quero partilhar com vocês algo muito, muito particular, muito pessoal, que não tem nada assim de aprofundamento teológico, nada assim de um aprofundamento místico, mas é um modo de compreender e que não é unívoco. Ou seja, tem vários modos de compreender a liturgia da missa, e este modo que eu vou partilhar com vocês agora é um modo olhando para o fato, olhando para o rito, como nós podemos relembrar o fato. Muito bem. Como nós começamos a Santa Missa? Nós começamos a missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? Muito bem. Como começou tudo o que existe? Com a Trindade. Tudo o que existe foi criado por Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ali nós estamos fazendo memória do fato da criação. Deus criou tudo o que existe. O Deus que é a Trindade. E aí nós pensamos então no ato da criação. Deus que cria tudo o que existe. Por isso nós falamos que a graça, a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, ou que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Não é isso que o padre fala? Então ele lembra a criação da humanidade. Nós relembramos pelo rito o fato de que tudo foi criado por Deus, que a humanidade também foi criada por Deus, todos como irmãos e irmãs, pela Trindade, é um ato criador da Trindade. Porém, o que aconteceu depois da criação? A entrada do pecado no mundo, a entrada do pecado na história. Então, o que nós precisamos fazer? E é isso que nós vemos em toda a narrativa da Escritura. Deus oferecendo a sua misericórdia e nós clamando, precisando desta misericórdia. Por isso nós vamos fazer o ato penitencial, pedir perdão. Deus tudo criou os seres humanos, o pecado entrou na história. Por isso nós precisamos lembrar agora do fato de que Deus quer nos perdoar. Então, ali, naquele momento que nós pedimos perdão dos nossos pecados, reconhecemos os nossos pecados e fraquezas, nós também estamos fazendo memória de Deus que quer perdoar e construir uma história de amor com a humanidade. Só que, se nós olharmos na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento como um todo, qual foi a experiência? O povo que voltava para Deus e caía no pecado. Voltava para Deus e caía no pecado. O povo que foi liberto da escravidão no Egito, voltou para a terra prometida e chegando lá o que aconteceu? Caíram no pecado. Foram salvos por Deus e depois caíram no pecado de novo. E essa experiência, até nós estamos acompanhando esses dias a primeira leitura do profeta Oséias, que está ali chamando a atenção. O Senhor cuidou, a primeira leitura de hoje, o Senhor plantou uma vinha, cuidou, cercou-a de cuidados. E ela foi entregue aos mercenários. A idolatria, o pecado. Então isso que vai acontecendo, isso que vai sendo aí esse afastamento. E como que o Senhor encontra um caminho para resolver isso? Ele envia o seu próprio Filho no meio de nós, para assumir a nossa carne, para assumir a nossa humanidade. E se nós olharmos no Evangelho, no dia em que Jesus nasceu, qual foi a visão que os pastores tiveram? Os pastores que estavam no campo tiveram uma visão de uma multidão de anjos que cantava como? Glória a Deus no alto dos céus e paz na terra aos homens por Ele amados. Não é esse o canto que foi pelos anjos no dia do nascimento de Jesus? Pois bem, no momento do hino de louvor, dentro da liturgia, nós estamos relembrando, fazendo memória do nascimento de Jesus, da encarnação do Filho de Deus, a encarnação do Verbo. Por isso cantamos como os anjos cantaram naquele dia.
E Jesus, quando assume a nossa carne, e ali fazemos um grande louvor, né? O hino de louvor é um grande louvor à encarnação de Jesus Cristo e também ao Pai e ao Espírito. Mas o foco do hino de louvor, embora haja divergências sobre isso, mas os estudos todos indicam que o foco é Jesus Cristo. Nós falamos do Pai, falamos do Espírito, mas o foco é Jesus Cristo no hino de louvor. E depois, o que aconteceu depois do nascimento de Jesus? Ele andou no meio de nós. E o que ele fez no meio de nós? Ele fez o bem, ele fez aquilo que é bom, aquilo que é justo. Curou a todos, ouviu as necessidades do seu povo. Por isso, o que nós fazemos logo em seguida ao hino de louvor? Nós entregamos a Deus as nossas intenções. Nós colocamos nas mãos de Deus os nossos pedidos. É o que nós chamamos como oração coleta. Aquilo quando o padre fala, oremos, é isso que acontece. Né? As orações, as intenções são todas coletadas. Então nós lembramos as pessoas que vinham até Jesus e gritavam, Senhor, cura-nos, Senhor, salva-nos. Senhor, eu sei que tens o poder de me curar. E Jesus não só realizou curas, o que Jesus fez? Proclamou a palavra. Ele frequentava a sinagoga, nós sabemos disso, e na sinagoga ele faz uma leitura do livro do profeta Isaías, por isso nós fazemos a leitura do Antigo Testamento, que é algo que nos ensina sobre a experiência do povo de Deus e que Jesus vem para dar um novo sentido. Ouvimos os salmos que se realizam na vida de Jesus. É bonito, existe um estudo muito bonito, muito antigo, muito tradicional, que significa nós olharmos os salmos e vermos como que os salmos se concretizam na vida de Jesus. Né? Como que os salmos se realizam, né, na vida de Jesus. A leitura do apóstolo, né, ali é uma segunda leitura, e o evangelho, a pregação de Jesus. Tudo isso, irmãos e irmãs, nós estamos lembrando da vida pública de Jesus. As curas que ele realizava, nós fazemos memória de tudo aquilo que ele fez durante os seus 3 anos de vida pública. Dos 30 aos 33, segundo a tradição da igreja nos ensina. Depois, o que Jesus fazia também? Explicava as Escrituras. Por isso o padre, que tem a missão de ser ali na comunidade a presença de Jesus Cristo, ele explica as Escrituras também. Ótimo. Porém, a vida pública de Jesus vai se desenrolando, vai se desenvolvendo. E por quem escutava a palavra de Jesus, o que brotava no coração deles? A fé. Por isso, depois de escutar a palavra, nós professamos a fé, creio. Fazemos a nossa profissão de fé. Depois de ouvir o que Jesus tem a nos dizer, a fé nasce no nosso coração, a fé brota no nosso coração. E mais uma vez, nós sentimos o desejo, a necessidade de pedir. De agora não mais algo individual, algo pessoal, mas algo comunitário. Por isso as preces da comunidade. A comunidade que ali se apresenta para fazer as suas preces. Depois de feito isso, Jesus passou então os 3 anos pregando e curando, ouvindo as necessidades do povo e curando, conforme aquilo que o Pai tinha enviado ele para fazer. Ótimo. E depois, Jesus mandou que os apóstolos preparassem a ceia. Jesus, na verdade, entra em Jerusalém e pede que os apóstolos preparem a ceia. Quando esses 2 fatos são relembrados dentro do rito litúrgico? Quando Jesus entrou em Jerusalém, nós celebramos isso no Domingo de Ramos uma vez por ano. O que foi dito? O que o povo cantava? Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Não é o que nós cantamos na hora do canto do santo? Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas.
E também nós fazemos a preparação do altar um pouco antes, na preparação das oferendas. Da mesma forma como Jesus tinha dito para os seus apóstolos: vão até determinado lugar e preparem lá para que nós possamos fazer a nossa Páscoa, celebrarmos a Páscoa. É a Páscoa dos judeus, a última ceia de Jesus. Então, vendo, irmãos e irmãs, a Páscoa, o rito da missa que nós celebramos, todo ele aponta para os fatos da nossa salvação. Desde a criação, passando pela encarnação de Jesus, passando pela sua vida pública, chegando agora onde nós estamos, na última ceia. E na última ceia, o que Jesus fez? Tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Tomou o cálice com vinho e disse: tomai todos e bebei. É o que nós fazemos logo em seguida na missa. E aqui, ao mesmo tempo que nós estamos celebrando a última ceia, estamos fazendo memória da última ceia, nós estamos fazendo memória também da morte de Jesus. Que momento que Jesus foi levantado, foi erguido? O momento que ele foi erguido no alto da cruz. Ele é erguido no alto da cruz, seu corpo é erguido. O padre ergue o pão, já eucaristizado, o corpo de Cristo. Que outro, e ali também o vinho, o momento em que Jesus morre, que o seu peito é furado pelo soldado, e dele jorram sangue e água. O padre está ali com o cálice para recolher esse sangue, essa água. Porque inclusive foram misturados vinho e água ali antes. Então está ali o cálice com o vinho, com o sangue de Cristo. E o que Jesus faz logo depois disso? Ele é descido da cruz, ele é depositado no sepulcro. O que o padre faz depois disso tudo? Ele se ajoelha e desaparece atrás do altar. Jesus que ficou no sepulcro. E toda a comunidade está de joelhos. Eu já fiz essa explicação na missa uma vez aqui. E quando o padre se levanta de trás do altar, é como Cristo que ressuscita. E a comunidade toda se levanta. E o padre fala: eis o mistério da fé. O mistério da fé não é o pão que vira corpo, o vinho que vira sangue. O mistério da fé é a ressurreição de Jesus. É a morte e ressurreição de Jesus. Por isso que o padre diz: eis o mistério da fé. E o que o povo responde? O que o povo aclama? Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Ou diz ainda: todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Ou ainda: Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela sua morte, pela sua cruz e ressurreição. Esse é o mistério da fé. Estão vendo como o nosso rito, todo ele aponta para os fatos? É claro que teve toda uma história para desenvolver isso, e é isso que eu quero trabalhar com vocês. É isso que eu quero que a gente desenvolva nos próximos dias. A importância de nós entendermos o rito da missa, para entendermos e vivermos melhor não só o rito da missa, mas também a nossa fé. Depois, tem mais coisa, calma. Cristo, quando ressuscitou, o que ele fez? Ficou 40 dias caminhando junto com seus discípulos. E o padre ali, então, fazendo o restante da oração eucarística. Pedindo pelo Papa, pedindo pelos bispos, pedindo pelos padres, pedindo pelo povo, pedindo pelos que já morreram, para que estejam também ressuscitados na presença de Deus, pedindo por todos aqueles que viveram e que deram um testemunho de fé, os santos. E aí vem o grande ápice, que é quando Jesus sobe aos céus. O padre ergue lá em cima o pão e o vinho, já na verdade não são mais pão e vinho, perdão, o corpo e o sangue de Jesus, no momento em que ele subiu aos céus, e diz e relembra que tudo isso é por Cristo, com Cristo, em Cristo. Que a volta de Jesus para o Pai é a elevação da humanidade toda para junto de Deus. É a humanidade toda que é levada para junto de Deus. Mas não parou por aí a história, não é verdade? Onde que a história continua?
A história continua com a descida do Espírito Santo. Mas o que os discípulos estavam fazendo quando o Espírito Santo desceu sobre eles? Eles estavam reunidos em oração. E aí o padre convoca todo mundo para rezar junto, pedindo ao Pai que está nos céus aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos para a nossa vida. E o que o Espírito Santo fez logo em seguida? Tendo descido sobre os apóstolos, eles falaram uma só linguagem. E ao falar esta uma só linguagem, formaram a igreja. E por isso o padre diz, Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. É a paz que somente o Espírito de Deus pode nos trazer. E aí então o padre pede no normal, o padre diria para que a comunidade de modo discreto se cumprimente desejando a paz. Discreto porque nós estamos dentro da missa e o corpo de Cristo está em cima do altar, tem que ser respeitado. É por isso que às vezes muitos padres evitam de fazer o abraço da paz quando não estamos no tempo de pandemia, quando estamos na normalidade, porque muitas pessoas não conseguem se conter e acabam desrespeitando o espaço litúrgico e o corpo de Cristo que está em cima do altar. Aí abraça, beija, dá tchauzinho, atravessa a igreja e ignorando que Jesus está presente ali. Então, mas seria esse momento uma expressão da unidade que o Espírito Santo nos dá. E não acaba aí. O Espírito Santo, ele realiza algo na igreja. O que ele realiza na igreja? A presença de Jesus Cristo. E como que isso se perpetua na igreja? Por meio do corpo do Senhor. Por isso agora vem a comunhão. Selando esta unidade que nós devemos viver. Selando esta comunhão que o corpo de Cristo nos dá. Então nós começamos lá na criação, passamos pelo pecado do povo, passamos pela encarnação do Verbo, passamos por Jesus Cristo, que passava ouvindo o seu povo, curando o seu povo, ensinando. Passamos pela experiência da última ceia, da entrada em Jerusalém, e também da morte e ressurreição do Senhor. Passamos pela experiência da ascensão de Jesus e da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Passamos agora pela unidade e pela igreja hoje, no mundo, hoje na história, que vai se fortalecendo como corpo de Cristo. Por isso a comunhão não somente é receber o corpo de Cristo, mas é se tornar o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos os seus membros, como nos ensina São Paulo na sua carta aos Efésios. Mas não para por aí, tem mais coisa. Logo depois de Pentecostes, o que os discípulos, o que os apóstolos fazem? São enviados em missão. E por isso o Padre impõe as mãos e abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O mesmo Pai, Filho e Espírito Santo que começaram tudo, agora nos enviam. Nos enviam para propagar para o mundo tudo isso que a gente experimentou. Porque, olhando por certa lógica, não há necessidade do Padre abençoar o povo no final da missa. Porque acabou de comungar, acabou de receber o corpo de Cristo. Que bênção que é capaz de superar isso? Nenhuma bênção é capaz de superar a comunhão. Por isso há pessoas, às vezes, que no final da missa vêm falar: Padre, me dá uma bênção aqui, reza para mim. Às vezes o padre até pergunta, mas irmão, você não comungou? Comunguei. Nossa, e eu vou competir com Jesus que está aí dentro de você? Mas então, se não precisa da bênção, por que o padre abençoou no final da missa? Porque é uma bênção de envio. Não é uma bênção no sentido de pedir a força, a proteção de Deus. É uma bênção de envio. Agora que nós participamos, entramos em todo esse mistério da história da salvação, o Senhor nos manda de volta. Agora vai, vive isso. Coloca isso em prática. Anuncia isso para o mundo. E assim nós terminamos do jeito que nós começamos a reflexão. Como eu comecei a reflexão dizendo para vocês? Que liturgia não é teoria, é vida. Que nós não vamos estudar a liturgia,
nós vamos aprender a viver melhor a liturgia. Porque o modo como nós vivemos a liturgia é o modo como nós vivemos a nossa fé. Os padres da igreja antigamente chamavam isso de lex orandi, lex credendi. Ou seja, a lei da oração é a lei da fé. Traduzindo em outras palavras, o modo como nós rezamos é o modo como nós acreditamos. Queridos irmãos e irmãs, peço então que você nos ajude. A partir da próxima transmissão eu vou começar a trabalhar alguns aspectos da missa e quero trabalhar a missa parte por parte. Aqui o que eu fiz com vocês não é, repito, eu já tinha dito no início, não é uma explicação teológica das partes da missa. Não é uma explicação litúrgica das partes da missa. É um sentimento místico do que é a missa para nós. Isso que eu falei, você provavelmente não vai encontrar em nenhum livro, porque eu também não aprendi em nenhum livro e também não fui eu que inventei. A gente vai ouvindo, vai crescendo. Eu ouvi uma vez isso de um padre, um diretor espiritual que me transmitiu esta experiência, e eu nunca mais esqueci, e sempre que eu tenho oportunidade eu propago, eu transmito. Algumas pessoas talvez já me ouviram explicando a missa desse jeito. Então, repito, mas isso que o padre João Vitor falou desse jeito, eu ouvi um outro padre falando de outro, que isso significa na verdade outra coisa. E lógico, cada uma dessas coisas que eu disse para vocês tem tantas outras significações mais profundas, históricas, né? Tenho aqui tantos livros que nós vamos trabalhar, que nós vamos refletir juntos aqui, que vão trazer explicações históricas, teológicas. A explicação que eu dei para vocês aqui é mística, é de fé, é de vivência. Então eu não tenho a perspectiva de arrumar uma explicação teórica diante de tantas pessoas que estudam isso bem mais do que eu e que têm muito mais gabarito do que eu para falar sobre isso. O que eu quero partilhar com vocês nesses dias é um pouquinho como a gente vive a missa, como eu particularmente vivo a missa, como me ensinaram a viver a missa, e quero que vocês também partilhem comigo como que vocês vivem a missa, como vocês vivem a liturgia, para a gente poder crescer junto. Porque como eu disse, isso que eu falei para vocês, não fui eu que inventei, mas foi muito que me ensinaram com a vida, e que também algumas coisas eu experimentei e quero partilhar, e por isso partilhei agora, né? Agradeço a participação e peço que a partir de agora comecem a mandar dúvidas para a gente refletir. Manda aqui na secretaria, manda no WhatsApp da paróquia, manda no meu WhatsApp pessoal, dúvidas sobre a liturgia da missa, que a partir de agora nós vamos passar alguns dias e talvez semanas partilhando sobre esse assunto. Tá bom? Muito obrigado a todos. E quem não estava no começo e não acompanhou a música que foi colocada no início, eu vou colocar agora novamente. A música do Padre Zezinho chamada Convite. Se você quiser, assim que amanhecer o dia do Senhor, de porta em porta iremos caminhar, saindo a convidar o santo pecador. De casa em casa iremos relembrar que é dia de louvar o Pai da criação. Enquanto o sino da matriz em frente irá chamando a gente para a oração. E assim bem cedo ao clarear o dia, nossa Eucaristia iremos celebrar. Sentar-nos-emos ao redor da mesa e quem tiver certeza passe a proclamar que aquele vinho e pão que partilharmos será corpo e sangue do Senhor Jesus, e que a palavra santa que escutarmos vai nos inundar da mais perfeita luz. E ali na mesa onde se senta o pobre, o remediado e o nobre, o leigo e o ermitão, por uns momentos, um segundo ao menos, nos igualaremos ao partir do pão. Por uns momentos, um segundo ao menos, nos igualaremos ao partir do pão.
Um dia desses todos lado a lado, reis e governados, vamos nos sentar naquela mesa como companheiros, lá não há primeiro ou último lugar. Escutaremos cheios de humildade as novas da verdade que Jesus pregou. E um dos presentes vai se pôr à frente pra fazer do jeito que Jesus mandou. E assim fazendo igual Jesus fazia, nossa Eucaristia vai nos envolver. E entenderemos mais de liberdade, presos na verdade que do pão nascer. Se compreendermos a democracia dessa Eucaristia que nos faz iguais, que faz a gente se sentir primeiro e às vezes derradeiro por não vir em paz. Se assimilamos com serenidade a força e a verdade desta refeição, tudo depende se de fato cremos ou da fé que temos, esta é a questão. Tudo depende se de fato cremos ou da fé que temos, esta é a questão. Se alguém quiser que cante hosana ou vinde, mas não erga brindes pra não perturbar o companheiro que se encontra ao lado e agora concentrado encontra-se a rezar. Ninguém comungue se tiver errado ou com o seu pecado ainda estiver de bem. Que não partilhe quem jamais partilha, nem com a família, nem com quem não tem. Não se alimente com o pão divino, aquele que escraviza e mal devolve o pão. Pois nesta mesa senta quem redime e nunca quem oprime agride o próprio irmão. Por isso mesmo quem quiser saber da arte de viver, venha partir o pão, venha beber do vinho da justiça, quem assando a missa vem pra ser irmão. E ali na mesa onde se senta o pobre, o remediado, o nobre, quem já for capaz, por uns momentos, um segundo ao menos, todos saberemos de onde vem a paz. Por uns momentos, um segundo ao menos, todos saberemos de onde vem a paz. Por uns momentos